Bom dia, pessoal. Matéria da Folha de São Paulo. Trump poupa petróleo, aço e aviões de tarifaço contra o Brasil, que começa dia 6. Resumo da matéria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira o decreto que eleva para 50% a tarifa sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, com vigência a partir de 6 de agosto. 7 dias após a publicação. A medida, porém, excluiu 694 itens estratégicos da pauta de exportação do Brasil, como petróleo, minério de ferro, aviões civis e suco de laranja, atendendo a pressões de setores industriais americanos. Exceções que aliviam o impacto. A lista de isenções anexada ao decreto protege 43% do valor total das exportações brasileiras para os Estados Unidos, 18,4 bilhões de dólares em 2024. Entre os beneficiados estão setor energético, petróleo bruto, derivados, gás natural e carvão, 55 itens. Mineração, minério de ferro, não aglomerado e aglomerado, estanho e mica. Aviação civil, aeronaves, turbinas, pneus e peças, 164 itens, beneficiando a Embraer. Agronegócio, suco de laranja, congelado e fresco, e castanhas do Pará. Insumos industriais, ferro gusa, ferro nióbio, celulose, silício metálico e fertilizantes. Justificativa política e represálias. O texto do decreto atribui as tarifas a razões geopolíticas, citando nominalmente o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Acusa o Brasil de perseguir Bolsonaro com processos forjados, coagir empresas de tecnologia dos Estados Unidos e censurar discursos políticos, representar uma ameaça incomum à segurança nacional americana. A Casa Branca ainda ameaçou aumentar as tarifas caso o Brasil retalie, mas sinalizou revisão se o governo Lula se alinhar aos interesses dos Estados Unidos. Setores vulneráveis e reações. Apesar das isenções, 57% das exportações sofrerão a sobretaxa completa. Produtos como carnes bovinas, café, pescado e manga terão perdas estimadas em até 47% nas vendas, segundo a CNA. O governo Lula classificou as medidas como injustificáveis e políticas, ressaltando que o Brasil não abrirá mão de instrumentos de defesa comercial. O Ministério da Economia já prepara um plano de contingência para setores afetados. O tarifaço mistura cálculo econômico e retórica ideológica. Protege cadeias produtivas dos Estados Unidos, mas pune o Brasil por divergências judiciais e políticas. Com as exceções, Trump evitou danos maiores à indústria americana, mas manteve pressão sobre um aliado estratégico nas Américas. Matéria de O Globo. Trump aplica sanção a Moraes e anuncia tarifaço desidratado. Resumo da matéria. Nesta quarta-feira, 30 de julho de 2025, o governo dos Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, intensificou drasticamente sua pressão sobre o Brasil, anunciando um aumento imediato nas tarifas de importação brasileiras e impondo sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Trump assinou uma ordem executiva
que eleva a alíquota sobre produtos brasileiros de 10% para 50%, com aplicação prevista para 7 dias após a assinatura do decreto. Essa medida, descrita pela Casa Branca como uma resposta a políticas recentes do governo brasileiro que representam uma ameaça extraordinária à segurança nacional e à economia dos Estados Unidos, formaliza na prática um aumento efetivo de 40 pontos percentuais na tarifa. Apesar da alta agressividade, a medida isenta determinados produtos estratégicos, como aviões civis, alumínio, fertilizantes, suco de laranja, minério de ferro e outros itens considerados difíceis de substituir rapidamente no comércio bilateral. Simultaneamente, a Casa Branca utilizou a Lei Magnitsky para sancionar o ministro Alexandre de Moraes, acusando-o de abusos graves contra direitos humanos e liberdades civis, incluindo censura de discursos, detenções arbitrárias e uso político do processo penal ao liderar o julgamento de Jair Bolsonaro por suposto plano de golpe após as eleições de 2022. As sanções incluem o congelamento de eventuais ativos que de Moraes tenha nos Estados Unidos e proibição de transações com cidadãos ou instituições norte-americanas. Já em meados de julho, o governo Trump havia revogado vistos de entrada para Moraes e outros ministros do STF, bem como seus familiares, como forma de pressão adicional. O governo brasileiro, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reagiu com veemência, classificando as medidas como uma intervenção inaceitável na soberania nacional e um ataque à independência do judiciário. Lula ressaltou que nenhum gringo dará ordens ao presidente da República e reafirmou que o país não abrirá mão da separação de poderes. O Palácio do Planalto também trabalha na elaboração de uma nota oficial de protesto, reafirmando solidariedade institucional a Moraes e defendendo que a democracia brasileira não será negociada. Analistas brasileiros ouvidos pela CNN interpretam a combinação de tarifação e sanções como uma manobra política calculada para desestabilizar o sistema de justiça brasileiro e influenciar o cenário eleitoral de 2026, beneficiando Bolsonaro, aliado político de Trump. Em paralelo, economistas apontam que o tarifaço, apesar de abranger isenções estratégicas, deverá reduzir o produto interno bruto do Brasil em cerca de 0,25%, impactando exportadores de itens como café, carne e soja. Até o momento não foram anunciadas medidas retaliatórias formais por parte do governo brasileiro, embora autoridades afirmem e consideram opções diplomáticas e legais para preservar os canais técnicos de diálogo com os Estados Unidos e proteger a economia nacional. Enquanto isso, Bolsonaro, impedido de concorrer até 2030, celebrou as ações dos Estados Unidos e sinalizou interesse em negociar se seu passaporte for restituído. De Moraes, por sua vez, segue firmemente comprometido com as investigações, independentemente da escalada diplomática, destacando a importância da soberania jurídica brasileira. O episódio marca uma escalada sem precedentes nas relações Brasil-Estados Unidos, com o uso de ferramentas comerciais e legais para pressionar decisões da justiça brasileira e repercussões que seguem se desdobrando no plano político, econômico e diplomático. Matéria do Estadão. Brasil pode buscar novos mercados
e abrir a economia, dizem especialistas. Resumo da matéria. Em meio à atenção gerada pelas recentes medidas anunciadas pelos Estados Unidos contra o Brasil, as sanções ao ministro Alexandre de Moraes e o chamado tarifaço desidratado, especialistas em comércio exterior e economia, ouvidos pelo Estadão, apontam que o momento, apesar dos riscos imediatos, pode servir como um catalisador urgente para duas estratégias fundamentais de longo prazo: a busca agressiva por novos mercados exportadores e a aceleração da abertura e modernização da economia brasileira. A dependência excessiva de poucos parceiros comerciais, com os Estados Unidos ocupando papel central, é vista como uma vulnerabilidade estrutural que a crise atual expôs de forma dramática. A necessidade de diversificação, há muito discutida, ganha contornos de urgência nacional, diante da ameaça concreta de perdas bilionárias em setores como aço, carnes, sucos e etanol, diretamente impactados pelas tarifas americanas. A diversificação geográfica emerge como prioridade absoluta. Especialistas destacam o potencial ainda subexplorado em mercados consolidados, mas onde o Brasil pode aumentar sua participação, como a própria União Europeia, especialmente com a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia e o Reino Unido pós-Brexit. No entanto, o foco principal recai sobre regiões dinâmicas e em crescimento acelerado, o Sudeste Asiático, com destaque para a China, apesar de já ser um grande parceiro. Há espaço para diversificar produtos. Índia, Indonésia, Vietnã e Tailândia. O Oriente Médio, com países como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, demandando alimentos e outros produtos. E a própria África, continente com enorme potencial de consumo futuro e laços históricos com o Brasil. Ampliar a presença em acordos comerciais regionais e bilaterais, simplificando regras e reduzindo barreiras não tarifárias, é apontado como caminho essencial para viabilizar esse acesso. Paralelamente à busca por novos compradores, os analistas são unânimes em afirmar que o Brasil precisa olhar para dentro e enfrentar seus entraves domésticos. A abertura econômica, não como fim em si mesma, mas como ferramenta para aumentar a competitividade da indústria e dos serviços nacionais, é vista como indispensável. Isso envolve necessariamente a redução do custo Brasil, um conjunto de fatores que encarecem a produção e desestimulam investimentos, incluindo a complexidade tributária, a burocracia excessiva, a infraestrutura logística precária, portos, estradas, ferrovias e a insegurança jurídica. Melhorar o ambiente de negócios com reformas estruturais e políticas de Estado consistentes é crucial para que as empresas brasileiras consigam competir globalmente, não apenas em preço, mas em qualidade, inovação e valor agregado. A crise também joga luz sobre a necessidade de o Brasil sofisticar sua pauta exportadora, reduzindo a dependência de commodities e aumentando a participação de produtos industrializados com maior valor agregado. Incentivos à inovação, integração das cadeias produtivas e políticas de desenvolvimento industrial, focadas em setores de alta tecnologia, são apontados como fundamentais para essa transição. Especialistas também destacam que a diversificação não é apenas geográfica,
mas também de produtos e de serviços exportáveis, incluindo tecnologia e soluções sustentáveis. O momento exige ainda uma diplomacia comercial mais ágil e pragmática, capaz de identificar oportunidades rapidamente e negociar com agilidade, superando eventuais entraves políticos no âmbito do Mercosul. Os desafios, reconhecem os especialistas, são imensos. A implementação dessas mudanças exige vontade política, coordenação entre setor público e privado e um horizonte de planejamento de longo prazo que transcenda ciclos governamentais. Os efeitos negativos imediatos das tarifas americanas, como queda nas exportações, pressão sobre o câmbio e possível desaceleração econômica, precisarão ser mitigados. No entanto, a mensagem central é de que a crise atual não deve ser vista apenas como uma ameaça, mas como um alerta estridente e uma oportunidade histórica para o Brasil repensar sua inserção internacional, reduzir vulnerabilidades e construir uma economia mais resiliente, diversificada e competitiva, capaz de prosperar em um cenário global volátil e menos dependente das vicissitudes de um único grande parceiro. O caminho é árduo, mas a janela para iniciá-lo com urgência está aberta. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!